só porque teoricamente você faz as coisas certas. Quem disse que é o certo, não é mesmo? Eu acho que se a vida fosse tão colorida, né? Se tudo fosse tão colorido, fosse um mar de rosas, enfim, eu acho que a vida não teria graça. Até porque não existiria alegria se não tivesse a tristeza, não existiria a satisfação sem a decepção, não existiria o sucesso sem o fracasso, e muito menos não existiria o formigamento que o alcance de uma expectativa produz se a gente não conhecer a frustração e aprender a tolerá-la. Então, assim, são dualidades que a gente convive durante nossa vida e que literalmente uma só existe por conta da outra. Normalmente, a gente só valoriza algo quando a gente perde. Isso é muito triste. A gente tem que mudar essa cultura também. Lembrando que a gente não pode ensinar ninguém a nos valorizar. Isso é um assunto para uma outra live. Eu ainda vou falar de relacionamentos, mas a gente não ensina ninguém a nos valorizar. A Abla tá dizendo, realmente é muito difícil desligar das expectativas. Sim, absurdamente. Até porque toda a nossa cultura, nossa forma de ver o mundo, ela tá muito ligada nisso. Da gente fazer pensando em algo em troca. Você tem que estudar para você passar em tal prova. Você tem que, sei lá, ir para a igreja para você conhecer um bom marido, para Deus te aceitar. Tipo assim, é sempre sabe, uma troca, como se fosse um contrato. E eu acredito que sermos pessoas boas não deveriam vir acompanhados disso, sabe? Então, assim, essa era a reflexão que eu tinha pra vocês hoje. Então, pessoal, por favor, comecem a se soltar, tá? Tirem essa ideologia que vocês têm de criar expectativas sobre tudo. A tia Cláudia tá dizendo, mas isso é viver, não é? Exatamente. A vida é... Ah, a Vitória entrou. Ouvi, olha o que eu tô usando. Enfim, expectativa faz a gente viver. Sim, acabou de escrever isso. É exatamente isso. Porque a expectativa seria a gente querer que as coisas sejam diferentes ou melhorem de alguma forma, é, de certa forma, ter algum tipo de esperança. Mas a excessividade e aonde você está colocando a expectativa que é perigoso. Você tem que catequizar para entender que, mesmo que não dê certo, tá tudo bem também. E é isso que eu vou comentar aqui embaixo sobre se soltar. A Ana comentou: não podemos deixar de viver por conta de uma possível frustração ou medo. Sim, inclusive isso me lembra até um outro ponto que eu não ia citar agora, mas obrigada por ter me lembrado. Muitas pessoas deixam de viver certas coisas por conta de traumas e frustrações. Ou seja, a gente não é treinado a lidar com as frustrações. E a nossa expectativa ela fica tão alta que a nossa queda ela é maior ainda. Então, assim... Oi, Davi, que bom que você entrou. Boa noite. Então, como eu estava dizendo pra vocês, comecem a se soltar sobre isso. E eu anotei, eu gosto, né, de pontuar algumas coisas. Primeiro, modifique suas expectativas. Troque aquele deveria por gostaria. Vai fazer sua vida muito mais leve. Eu acho que vocês poderiam escrever num papel todas as expectativas que vocês têm e vocês vão começar a entender como vocês escreveram isso e como vocês pensam sobre isso para assim começar a modificá-las. Eu gosto muito da parte de escrever, sabe? Principalmente no papel, porque torna um pouco mais real. Mas isso é uma dica só. Segundo ponto, sonhe com o pé no chão. Isso quer dizer, igual como minha tia Carol falou antes, viver é você, né, tipo, ter esperança e criar uma expectativa assim, beleza, mas não deixe que seu pé saia do chão, entende? Não se arrisque a esse ponto, sabendo que a única coisa real que você tem é o presente e sabendo que a única pessoa que você pode controlar é a si mesma. Então, não adianta você também colocar a mão no fogo por alguém que tu considera a pessoa mais importante da tua vida, que isso é uma expectativa, esperando que ela faça o inverso, sendo que na primeira oportunidade ela pode sim puxar o teu tapete. Então, lembre-se que a questão da autoestima é saber que você é a pessoa mais importante da sua vida. Não deixe nunca ninguém dizer o contrário. A Vitória escreveu:
Verdade, muitas pessoas idealizam, têm muitas ideias, mas infelizmente não colocam em prática. Sim, o lance da expectativa seria você falar que você gostaria que as coisas fossem desse jeito e lutar para isso acontecer. E não necessariamente falar elas deveriam ser assim, sabe? Pela forma que você pensa. O Fabiano falou: acredito que a expectativa só cria frustração. Devemos viver da melhor forma, fazendo as coisas certas, sem esperar muitas coisas. É difícil, mas acredito ser o melhor caminho. Atraia coisas boas. Então, esse é um dos pontos que eu iria citar logo em seguida, relacionado à energia, que é algo que eu defendo muito no meu projeto e na minha vida. Essa coisa de você fazer o bem, né, sem olhar a quem, é tipo assim, quando eu falo bem, eu sei que é um ditado, mas não necessariamente eu quero dizer que é isso que a sociedade espera ou que a igreja fala que é o certo, tá? Mas sim, tipo, o que que faz bem pra você. Desde que você respeite o próximo, claro, e a liberdade do próximo. Se isso te faz bem, então continue. Você não deveria fazer um projeto de caridade esperando que você seja, sei lá, reconhecido por isso. Quantas pessoas que fazem várias doações e coisas do tipo e os nomes delas nem aparecem. Mas se você faz isso com outro propósito, você entende que a expectativa é uma coisa diferente e o tipo de energia que você está emanando também é diferente. Então, assim, essa coisa de você, como eu estava falando, sonhar com os pés no chão, ela é de suma importância. Porque não tem nada de errado, sei lá, em você querer o melhor. Mas você tem que entender que sim, a vida não é justa e ela é complicada e às vezes as coisas simplesmente são e a gente não tem explicação para isso. Nem tudo tem um porquê. A única coisa palpável que você pode controlar é assim, como você vai reagir a essas situações. E como você vê o mundo e quanto o presente é importante pra ti. Porque assim como eu tava falando antes com a tia Carol, o passado já foi e o presente pode nem. E o futuro pode nem existir. Terceiro ponto. Respeite a individualidade das pessoas. Ou seja, não seja responsável pelas expectativas dos outros. Gente, vamos supor que eu dei um copo de água pra você. Você pode pensar, meu Deus, essa deusa tá muito na minha mão. Sério, a gente vai começar a planejar o casamento e vai ser muito legal, já vou escolher a cor do vestido da madrinha, vai ser sensacional e tal, meu Deus, ela gosta muito de mim, ela me deu um copo de água. Às vezes pode ser só um copo de água porque você tava com sede, você pediu e eu que te servi. Entende? Eu gosto muito de dizer que expectativa é uma parada que a gente faz com as coisas que acontecem. Um traço da realidade. Esse copo pode significar muito pra você, mas pode significar nada para mim. Então, não tome responsabilidade pelas expectativas dos outros. Se aquela pessoa que você se importa tanto e tem um crush nela, ela criou essa expectativa enorme com base que você fosse, sei lá, igual eu falei antes, né? Falar francês ou fazer uma surpresa, uma coisa do tipo, véi. Por que você vai esperar algo de mim se eu não sou uma pessoa criativa? Se eu já demonstrei pra você que eu sou uma pessoa mais reservada, tudo mais. Você quer que do nada, eu entre na sua cabeça e agora faça uma coisa diferentona que eu nunca fiz. Esse é o lance da expectativa. O Fabiano falou: querer que o universo traga coisas boas é natural e normal. Mas temos que aprender a ser feliz mesmo com que o melhor não venha. Resumindo, a nossa felicidade depende apenas de nós mesmos. Acredite. Exatamente. Essa é basicamente uma das teses do que eu tô defendendo. É a gente saber que não controlamos tudo e fazer o melhor com o que a gente tem agora. Às vezes, ficar vivendo nessa expectativa excessiva, ela acaba nos fazendo muito mal. Se você gosta muito de alguma pessoa, um tipo amorosamente falando, não quer dizer que essa pessoa vai retribuir, que ela goste de você. Muitas vezes as coisas que vocês passaram, você levou como tipo assim, meu Deus, o amor da minha vida, enquanto a outra pessoa não tem nem noção. E aí o que você faz? Tu fica perseguindo ela nas redes sociais, tu fica seguindo ela nos lugares, você fica dando um monte de indireta e tal, achando que uma hora, quem sabe, ela vá atrás de você, ela diga assim, é você que eu sempre quis e tava fazendo doce. Tipo assim, véi, entenda o que tá acontecendo, sabe? Se a pessoa já deixou claro que ela não quer nada com você,
Por que que você fica criando essa expectativa que algum dia aconteça? Você vai parar a sua vida por conta de alguém? Por conta de um trabalho ou uma coisa assim? Você tem que entender o que está acontecendo agora. Até porque não existe roteiro para relacionamento, sabe? Não existe. Ah, a Murta falou: minha expectativa seria me casar com uma loira de olhos azuis bem bonita igual você, Laís. Essa expectativa não sai da minha mente. Tá. Enfim. Obrigada, eu acho. Não sei. Enfim, como tá falando, o relacionamento ele não tem um roteiro. Não existe relacionamento perfeito, não existem pessoas perfeitas, pessoas certas, existem as pessoas fazerem dar certo. Então, se desse jeito é a melhor forma pra vocês, então tá tudo bem. Até porque o relacionamento só diz respeito a vocês e não ao resto. Então, assim, entendam essa parte, é muito importante. Quarto ponto que eu anotei aqui seria seja resiliente, que é isso que o Fabiano tá falando. Pessoal, é a habilidade que você tem de se adaptar e de evitar se apegar também. Até porque quando a gente vai embora, a gente não leva nada, né? Então, assim, entendam que é mais importante saber quantas vezes você levanta do que quantas vezes você cai. Às vezes que você sofreu os seus fracassos, a forma como você lidou com eles é muito mais importante do que os fracassos que aconteceram. Então, vivam cada dia de cada vez e entenda que vão existir falhas, conte com as falhas. Você não é um ser perfeito e você está em adaptação e em evolução. O quinto ponto era esse, aceite suas derrotas. Você pode muito bem saber lidar com elas e aplicar como que se elas fossem um motivo para a sua evolução. E também, como posso dizer, você vai ficar no chão ou você vai levantar e bater a poeira que está no teu corpo. Isso é ser resiliente. Se você entender que você pode sim aprender com suas derrotas, com as suas falhas, e elas vão nunca ser determinantes para a sua vida, mas sim experiências e aprendizados. E o sexto ponto é que eu já tinha comentado, que é pratique o bem sem olhar quem, né? Que eu já expliquei. É justamente isso, o que faz bem pra você. Então, é óbvio que você gostaria que todas as suas... Problema na transmissão, a tia tá dizendo. Meu Deus. Pra vocês também ou só pra ela? Ai, tenho até medo quando vejo uma mensagem dessa. Meu Deus. Deixa eu ver se eu colocar na... Vê se na 3G melhora, tia. Gente, se travar, por favor, me falem. Obrigada por ter falado, tá, tia Edna? Então, é claro que a gente gostaria que as coisas fossem exatamente como a gente, né, quer. Então, assim...